Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, começando mais um podcast 57 Minutos, eu sou o André Buda Peterman e hoje estamos aqui com uma galera de volta, de novo, pessoal aí, o Ney Alves e o Ícaro Ramos. Vamos conversar sobre o espaço, ad astra, aos astros, aos céus, avante, e o Jeff Bezos, que vive lançando foguetes em formato peniano para o espaço. Beleza, tudo bem? Então, vamos começar. Tudo bem, Ney? Beleza? Bem, beleza. Vamos falar aí de astronomia, astronáutica, falar sobre as expectativas aí ainda para 2021, né? Do que teremos de missões aí e espaço em geral. Beleza. Tudo bom, Ícaro? Tudo certo? Vamos tocar esse assunto aí, inclusive falar um pouco também do que aconteceu aí. Teve muita coisa depois do nosso primeiro podcast. Isso. Também vamos citar algumas coisas aí, alguns acontecimentos interessantes da área. Quem estiver acompanhando pelo Spotify não estará vendo nossos belos rostos, mas este vídeo eu estarei disponibilizando no YouTube também, agora nesse formato aí, com vídeo também, porque o YouTube é um canal muito, né, um grande canal divulgador aí de conteúdo. O algoritmo deles consegue jogar a informação para muita gente. Não precisa ter apenas o link, como o Spotify, ele é um pouco mais restrito. Mas da última vez que a gente conversou, eu não lembro exatamente quanto tempo faz, mas nós falamos, eu chamei vocês para a gente falar basicamente da nova corrida espacial, e é mais ou menos isso que, né, esse papo que eu gostaria de falar, de conversar de novo, bater um papo descontraído sobre esse tipo de coisa, porque desde aquele dia e antes também, mas desde aquele dia eu acho que a exploração espacial teve um salto assim de mídia, né, enorme, né, por causa de todas as empresas que estão envolvidas, né, e da briga dos dois bilionários, né, do Jeff Bezos e do Elon Musk. Além disso, temos muitos outros, né, envolvidos. Mas a pergunta derradeira é a seguinte: o que temos de novo em corrida espacial para conversar? Começo? Pode começar, Ney. Bem, o que a gente tem de novo é uma consolidação aí das promessas que eles haviam, né? Que eles foram dizendo ao longo dos anos, especialmente a SpaceX com Starship, né? É uma evolução assim surpreendente, muito rápida. Você vê muita coisa sendo construída, né? De lá para cá também eles já fizeram 2 voos de teste, se não me engano, foram bastante impressionantes. Então tem isso, tem o surgimento, vamos dizer assim, a consolidação real agora do turismo espacial, né? Que começou aí, foi o pontapé dado aí pela Blue Origin recentemente, com o Neil Shepard, né? A gente, inclusive, viu uma missão aí com 4, entre aspas, astronautas, né? Incluso aí o Jeff Bezos, que foi, pô, chamou muita atenção, muita gente assistiu, mídia aí, muita notícia, né? No dia que teve a transmissão, realmente foi o assunto do dia. Uhum. E as outras empresas chegando junto também para pegar uma parte desse mercado aí, né? A Virgin Galactic, que na verdade, se não me engano, acho que ela foi a primeira, né? Acabei já me confundindo aqui. Ela lançou primeiro, ela fez a primeira missão lá com Richard Branson, né? E mais outros astronautas. E depois foi a Blue Origin. Então, teve desde o último podcast para cá, foi mais uma consolidação dessas promessas de turismo espacial, né? E esses projetos aí, especial aí da SpaceX também, com Starship. É isso aí. A Blue Origin, quer dizer, a Virgin Galactic, que anunciou também, a Boeing anunciou uma parceria também, né? Que vai estar fazendo um grande investimento na Virgin Galactic.
Isso também gerou aí vamos dizer, essa guerra comercial aí da galera, porque tem a guerra do Bezos com o Elon, né, Uhum. referente aos contratos da NASA, e tem a dele com a Virgin sobre a linha de Kármán, que agora todo mundo quer saber onde exatamente está a bendita linha de Kármán, porque a Blue Origin não considera o voo da Virgin como orbital. A linha de Porque não Kármán... atingiu a linha exata que eles queriam. Né? E aí, por conta disso, também teve outras investigações da Virgin ter saído um pouco do destino, vamos dizer assim, que eles tinham naquele voo. Então, isso também está gerando uma certa confusão assim, entre eles, porque teoricamente o voo deveria ser para um lugar, teve uma mudançazinha ali milimétrica, vamos dizer assim, de localização, e aí isso está tendo um monte de investigação, um monte de coisa, assim como a situação da NASA, lá com os contratos, tudo por causa dessa de quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o... Tá basicamente uma guerra meio que no tapetão, né? Porque a linha de Kármán é uma linha imaginária que divide, que limita aonde começa o espaço, é isso? Sim. Sim. A gente Estabelece sabe. ali a partir de qual altitude, né, pode ser considerado espaço. Uhum. Internacionalmente, essa linha é de 100 quilômetros acima da superfície. Então, no caso, se você embarca em uma espaçonave e essa espaçonave chega em algum momento a uma altitude de 100 quilômetros, você pode considerar que você esteve no espaço e visitou o espaço. Ainda que você não tenha entrado em órbita, né? Justamente a modalidade dessas duas espaçonaves aí da Virgin e da Blue Origin. E o voo deles é isso, né? Um voo de grande altitude, que você superaria essa linha de Kármán e depois, né, continuaria o trajeto e voltaria para estratosfera, é isso? Agora para a atmosfera, né? Tipo, Atmosfera, né? Atmosfera, porque na verdade eles nunca saem da atmosfera, porque a atmosfera é muito grande, né? Mas eles vão, tipo, passando as camadas da atmosfera e vão chegando em camadas maiores. Aquelas que tipo, o voo da Blue Origin chega, honestamente, eu não sei dizer ali, mas deve ser uma coisa muito difícil de responder, não. Mas é basicamente isso o voo deles, é o vai e volta, né? Uhum. Os astronautas, eles sempre falam, principalmente num livro que eu li sobre aquele cara que ficou 1 ano no espaço, aquele que tem os irmãos gêmeos, que um deles foi para o espaço, outro ficou aqui na Terra, e eles ficaram estudando, acho que é Kelly o sobrenome dele. Isso. E eu não sei o que é Kelly, eu acho que é Scott Kelly. No livro dele, ele fala... Endurance. Como? Endurance. Endurance, O livro dele é fantástico, e ele cita certinho ali como é a experiência, a primeira semana no espaço, que os astronautas passam muito mal, né? Por causa que a gravidade, ela não impede que os líquidos ali do organismo, principalmente do estômago, né? Eles não se depositem na base do estômago e a pessoa fica passando, né, uma semana terrível ali, né? E eu sempre penso nisso, essa viagem para o espaço dos não astronautas, do pessoal dos civis, né? É uma viagem agradável ou ela ou ela também chega perto dessa primeira semana no espaço aí que o Scott Kelly cita, que é terrível, que o pessoal fica passando mal, vomitando e coisa. Você sabe me dizer isso? Eu acho que não se torna não chega a esse nível, porque é como se a gente entrasse numa montanha-russa. Né? Se você viver numa montanha-russa durante uma semana, você vai passar muito mal. Se você estiver numa montanha-russa ali uns 10 minutos, nem tanto. Então, eu acho que essa relação assim de tempo que eles ficam no espaço é muito mínima para se ter mudança física. Perceptível, talvez, né? Perceptível. Agora, com certeza, um dia eu acho que já é o suficiente para você começar a ter uma certa diferença no organismo ali, de falar, cara, eu estou errado, tem alguma coisa errada aqui, porque aqui não está funcionando direito, não. O corpo já começa avisando, tem coisa errada aí. Pois é.
Esse primeiro voo ali do... Tem que dar uma parada aqui. Esse primeiro voo do Jeff Bezos ali durou quanto tempo, mais ou menos? De cabeça não. Poucos minutos. Ele só foi atingir a linha de Kármán e voltou. Isso. Para quem não sabe escrever a linha de Kármán é igual aquele carro lá, o Kármán Guia, é o mesmo sobrenome. Aí, tipo, eles embarcaram, né, no foguete, eles foram, né, lançados, o lançador se desacoplou da espaçonave, que ultrapassou a linha de Kármán, ficou alguns minutos acima da linha de Kármán. Nesse momento, eles aproveitaram para se despenderem das poltronas onde eles ficam, né, para dar tipo, uma volta ali dentro, tirar umas fotos, conversar e tal. Aproveitar a vista, né, porque as espaçonaves no Shepard tem aqueles janelões, porra, muito tops, então o cara pode olhar ali para fora e ver bem, né, né, a visão ali, a curvatura da Terra, inclusive. E naquela altura também você já consegue ver assim muito absurdamente a escuridão, né? Você vê que para cima é muito escuro, né? E a gente aqui na superfície a gente não tem essa percepção. Até mesmo você pegando um avião numa altitude mais alta, você já começa a perceber que o céu ele ficando um pouco mais escuro, talvez, né? Mas lá é totalmente visível, então uma coisa assim, imagino que seja uma sensação muito louca a visão que os caras tenham ali, apesar de ser alguns minutos. Deve ser muito legal mesmo. Mas a sensação ali de gravidade, então, ela é bem parecida, talvez, com aquele voo de treinamento que eles fazem, né? Com aquela aeronave, aquele avião que faz ele faz os voos de queda, depois subida, depois queda, tentando simular uma falta de gravidade, né? Isso. Se eu não me engano, até microgravidade. Se eu não me engano, até um avião da Boeing que faz esse voo, né? O Stephen Hawking chegou a fazer esse voo porque ele era doido para ir para o espaço, não teve oportunidade, então eles fizeram com ele esse tipo de voo. Mas é bem parecido, na verdade, é só a subida. É claro que o avião ele tem que fazer uma queda controlada, né? Literalmente, ele vai embicar e descer como se fosse uma queda controlada para gerar essa sensação. E ali, no caso deles, não. No caso deles, eles já estão mesmo na microgravidade por ter passado um pouco da... Mas, assim, não é obrigatório você passar a linha de Kármán para você começar a sentir esse tipo de efeito. Porque se você olhar, por exemplo, os vídeos da Virgin, aí a situação, o avião da Virgin chegou, em média, a 86 quilômetros. Se a gente considerar a linha de Kármán 100, eles estão a 14 quilômetros abaixo da linha de Kármán. Mas eles sofreram um efeito de microgravidade. Então, a ideia é, beleza, e até onde, então, entra aí a distância de espaço ou não, já que eu sinto microgravidade em 86 quilômetros. E aí, por isso rola essas dúvidas. Mesmo porque a linha é empírica, né? Então, a gente coloca ali, é uma coisa totalmente empírica. Foi colocada que é ali. Mas não necessariamente eu sou obrigado a provar que é ali alguma coisa do gênero, já que não se tem alguma, talvez, prova de que aquilo ali é a reação de espaço ou não, né? Deve ter alguma diferença também da parte da Terra que ela tá, né? Que tu vai decolar ou vai estar passando, por exemplo. Será que nos polos talvez ela seja diferente? Ou não? Eu acredito que não. Não teria. A questão da altitude, assim, não sei se eles consideram alguma coisa, tipo, a altitude no nível do mar, onde já estão ali, né? Mas acho que, ainda que eles fossem decolar dos polos da Terra, acho que não teria uma diferença muito grande, não. Né? Apesar do ambiente onde eles vão decolar, né? E realmente tem uma diferença, mas... Faz a diferença na questão de combustível e etc, e faz a diferença. Mas eu acho também, como o Ney disse, que não faz diferença na questão de se é 100, se é 80, se é 120. Né? Para isso, eu acho que não faz diferença. Certo. Então, a gente está vivendo já a era do turismo espacial. Já estamos nessa fase. Vivemos para ver isso, né? Estamos no início, ok? Mas como será que a gente pode imaginar essa próxima década, né? A gente pode imaginar que esses voos comerciais serão cada vez mais comuns e, além disso,
os voos a essa altitude, existe a possibilidade de a gente ter voos comerciais nessa altitude? E isso reduziria o tempo e o gasto de combustível das aeronaves para deslocamento de grandes distâncias, tipo, por exemplo, um voo de Los Angeles a Sydney, por exemplo, que é um voo longo? Nossa, aí você falou uma coisa muito interessante era uma proposta do Elon Musk, né, para uma das formas de se utilizar Starship, né? Uhum. Voos comerciais suborbitais, né? Eles pegam um foguete, jogam numa altitude muito grande, né, e colocam ele para pousar numa outra região na Terra. E teoricamente isso aí iria diminuir drasticamente a quantidade de horas, né? Você precisaria para sair do local para chegar no outro. Uhum. E bem, nos próximos 10 anos, ver algo nesse tipo assim acontecendo é difícil dizer, né? Uhum. E a gente precisaria ver primeiro a Starship funcionando muito bem, né? Ele está funcionando muito bem para esse tipo de coisa começar a acontecer, né? Porque chegar num ponto onde é mais viável e é mais interessante substituir as aeronaves pelos foguetes, né, nessa forma, contar apenas com, sei lá, gasto de combustível, né? Eu acho, sei lá, não acho muito provável para os próximos 10 anos, não, mas né, tem muita coisa que já aconteceu que também eu não achava que ia acontecer tão rápido, né? A própria Starship está avançando numa velocidade que eu não imaginava que iria, então, quem sabe, né? Então é possível a gente imaginar isso, mas talvez daqui a 20 anos, talvez, algo nesse sentido. Tipo, o que o Elon Musk apresentou, né, sobre essa ideia aí, foi uma promessa, foi uma das possíveis utilizações assim da Starship, mas se vai acontecer mesmo é difícil, né? Com certeza será muito caro, né? Porque não cabem 300 pessoas na Starship para ele estar dividindo esse Talvez custo. possa caber 300 pessoas. Se ele Será? fazer algumas modificações, talvez caiba. A visão inicial dele lá era caber 100, né? Uhum. Inicialmente, já com todas as suas bagagens propriamente ditas. Então, acredito que tenha, se a gente tirar a bagagem, tem lá a possibilidade de um pouco mais de carga pessoal. Talvez chegue aos 300, sim, como o Ney falou. Uhum. Eu acho que pode ser. Eles tinham uma ideia bem louca disso, tipo, fazer, vamos supor, um voo Xangai-Nova York em 45 minutos. Então, Meu Deus! o vídeo deles é bem louco, são 20 mil quilômetros por hora, se eu não estou enganado na nave. Cara! Pagaria só pela experiência, né? Nem pela viagem. Cara! Meu, isso é Você vai ser praticamente... acelerado numa velocidade absurda. Cara! Tu ia estar colado na cadeira? Meu Deus! Não, você vai estar voando, na verdade. Você vai estar fora. Mas esse voo todo de 45 minutos de Xangai e Nova York, então seria todo em gravidade, com ausência de gravidade? Na verdade é a subida, né? Então você vai Uhum. fazer a subida dele, aí depois ele faz a soltura do Buster principal, e aí ele vai só com a nave em microgravidade, viajando aí em torno de 20 mil quilômetros por hora, e aí quando ele chegar lá próximo do lugar de destino, que a pancada vem, porque aí você vai aguentar muito G, porque ela vai descer deitada, e aí para quem ainda não viu, eu aconselho dar uma olhada nos vídeos da SN10, SN15, que são os voos da Starship, os testes de Buster da Starship, para terem uma noção assim de como aquilo desce. Porque é uma parada assim bem bizarra. O ônibus espacial, quando ele descia, né? Sim. Ele descia deitado e pousava deitado. Uhum. Então, você imagina ali que a força de gravidade na entrada é grande, mas como você está deitado, você está acostumado com o avião. Vai dar aquela puxada ali para descer, desceu. A ideia da Starship era iniciar deitada e, em um determinado momento, ela virar em pé e pousar em pé. Aí Os bancos, teoricamente, teriam um movimento de giroscópio, então tá. você estaria virado para deitado e quando elas virassem em pé, você viraria junto com ela e continuaria na mesma posição. Entendi. Mas mesmo assim, parece ser bem bizarro a situação que você vai estar. É a Starship que eles estão querendo fazer quando ela está chegando em pé assim,
um braço robótico pegar ela e pousar pelo braço robótico? Na verdade, eles querem o conjunto inteiro, né, o foguete, o Super Heavy mais o Starship, o conjunto se chama Starship também. Uhum. Starship, foguete, e a espaçonave Starship. Uhum. E o projeto que o Elon Musk quer, né, que não é só o que ele quer, mas o que está acontecendo, porque já está sendo montado, já tem hardware aí, inclusive sendo, né, preparado, é capturar os dois, tanto o Super Heavy quanto a Starship. Pegar eles num braço robótico. Que loucura, e eles acham que dessa forma é melhor do que simplesmente pousar no chão, porque eles conseguem preparar mais rápido o foguete para ser relançado. Né? Eles conseguem segurar ali o Starship, colocar aí na posição. Às vezes você já tem uma outra, às vezes você já tem uma Super Heavy preparada, né? Então você pega só um braço, já coloca um rádio para um lado, já bota o Starship para o outro, já organiza, né? E dá aquela forma, ele pode fazer uma metralhadora de voo, um atrás do outro, um atrás do outro. Se fosse necessário, se houvesse, né, demanda para isso. Caramba. Claramente hoje não tem mais, né? Pensando no futuro, melhor começar a fazer isso hoje do que deixar para amanhã, entendeu? Sim. Porque né, se eles têm pretensão de chegar em Marte tão rápido quanto eles estão dizendo que vão chegar, né? Tem que começar com isso para ontem, porque é o desafio tecnológico. E eu deixo mais uma sugestão para o Elon Musk, né? Porque se ele vai pegar a espaçonave com o braço mecânico, ele pode pegar e lançar como um dardo também para o espaço. Mas a ideia do Elon Musk é mandar ele quer ser... Bom, todos eles querem ser os primeiros a mandar o homem para Marte, né? As empresas ali. Essas empresas de tecnologia. E qual é o planejamento deles? Para que ano eles conseguirem deixar um homem ou uma mulher, ou sei lá, alguém em Marte? Bem, há muita promessa, não são só empresas que estão competindo nesse sentido, né, nesse objetivo, mas, né, instituições estatais, tipo, né, a Agência Espacial Chinesa, a Rússia também tem planos e já disse que está se preparando ali para, né, criando um plano, né, para a ida do homem para Marte, né. Essa questão, o desafio tecnológico, ele é absurdo para conseguir uma coisa dessa, porque envolve muitas etapas que não podem errar, né? O número de etapas que são momentos críticos no processo de levar o homem para Marte são vários, além né, da dificuldade de colocar pessoas na nave por 6 meses e torcer para que não dê doideira dentro da nave, né? Porque 6 meses no local pequeno, você começa a ter uns problemas, sei lá, de cabeça, psicológico, né? E gente ali pode dar, entendeu? Então... eu acho que esse é o menor dos problemas deles, né? Eles conseguem manter algumas pessoas um ano e meio, 2 anos. Eu não sei mais o recorde de permanência no espaço, mas, por exemplo, Scott Kelly ficou 1 ano. Então, eles conseguem manter ali, né, a pessoa, não sei, literalmente, dizer realmente a saúde mental dessas pessoas, mas acredito que eles voltam ok ainda. Eles fazem monitoramento de perto e na ISS eles têm espaçonaves ali que estão acopladas que qualquer incidente que rola ali, eles conseguem pegar todo mundo e evacuar ali imediatamente, entendeu? Então, em caso de alguém dar uma doideira na ISS, por exemplo, isso aí não é um problema nenhum, a não sei que o cara faça uma merda gigantesca, mas né, tem todo um preparamento psicológico antes para o cara ir para não dar esse tipo de problema. Mas uma das coisas que eu havia ouvido há um tempo atrás, que eu tinha ouvido há um tempo atrás, eu não sei de qual é essa fonte aí, eu não acho que não é uma coisa nem confiável, mas eu achei interessante quando eu vi, era a ideia de colocar os astronautas que iriam para Marte para dormir durante toda a viagem. Sedar eles, alguma coisa do tipo, né? Você está aqui nas redondezas da Terra ainda, você coloca os caras para dormirem, né? E tiram eles do sono quando chegar lá próximo, entendeu? Em algum lugar de algum país, não preciso nem citar qual ou quais, alguém está dormindo 6 meses para testar isso. Se há uma proposta que já foi apresentada, talvez os Estados Unidos já tenham tentado, talvez a China já tenha tentado, e a Rússia a gente não pode tirar dessa equação, que são eles gostam desse tipo de treinamentos extremos, assim, né?
e são bem avançados nesse tipo. Eu acho que se existe pelo menos essa ideia, né, de colocar eles para dormir 6 meses, eu acho que eles devem ter alguns estudos já nesse sentido, porque nós temos casos de pessoas que sobreviveram a comas de, sei lá, 1 ano, né? Deve ser algo parecido, né? Eu acho que botar para dormir é punk. Mas, eu acho que talvez crie um pouquinho mais de problema psicológico do que deixar o cara acordado, sei lá. Eu acho que problemas físicos vai criar, né? Porque a pessoa ela vai estar com os músculos atrofiados, aquele tipo de coisa, então, né? Isso é uma coisa que a maioria das empresas elas acabam se preocupando, né? Uhum. Não para o voo suborbital, como a gente falou, de algumas horas, mas a ideia, por exemplo, do próprio Scott Kelly, eu não lembro o nome do russo, mas a situação que aconteceu é que o Scott Kelly ficou em 1 ano junto com um astronauta russo para fazer o mesmo estilo de experiência, que, se eu não me engano, são os recordes, tá? Uhum. E aí a ideia é o recorde de permanência direta, vamos dizer assim, porque tem gente que ficou mais, mas ficou, foi, voltou. Então, Isso. acho que a permanência direta, eu acho que foi a do Scott Kelly, desse russo, e as ideias eram justamente as agências espaciais conseguirem identificar quais são os problemas físicos que aquilo pode gerar, mesmo com toda a tentativa de o cara fazer um exercício diário de X horas por dia e tudo mais. Existe, inclusive, um estudo russo, eu não vou lembrar o nome, mas ele é publicado em inglês, que eles analisaram o líquido cerebral de ambos os astronautas. Dos cosmonautas e dos astronautas? Porque tem uma mudança na estrutura do crânio, onde o líquido ele é menor quando você está na Terra, e aí, numa permanência muito grande, essa cavidade amplia, o que gera mais líquido dentro do cérebro, porque você tem pouco líquido sendo transferido para baixo, então você tem mais líquido na parte superior do corpo. Uhum. E aí... tanto que eles ficam inchados, né? Dá para ver? Eles ficam assim. Isso foi um estudo grande para lá, você não tem muito movimento da perna, então por isso que os caras têm que fazer acho que 2 a 3 horas de exercício em esteira diariamente para ter o movimento, né? Então essa área de saúde para eles é bem complexa. E 6 meses no espaço, assim, talvez a gente pense na complexidade dos 6 meses no espaço, de como seria esse tempo de viagem, mas eu acho que o pior é quanto tempo os caras vão ter que ficar lá. Porque para você ter uma brecha de 6 meses, você tem que ter o alinhamento dos planetas, que não acontece sempre. Então, quando ele chega lá, os planetas estão desalinhados, e você tem que aguardar ali o realinhamento dos planetas para tirar os caras de lá. Então, assim, é uma viagem, se não for uma viagem de vou, dou uma volta e volto, mas sim uma viagem de voo e vou pousar, eu acho que seria em torno de uns 3 anos. E aí é que vem o grande problema. Cara, vai ser o cara passar 3 anos. Vamos pensar, né? 1 ano, 6 meses indo, 2 meses local e 6 meses voltando. Como que vai ficar não só o psicológico, mas toda a estrutura física dessa pessoa? Porque vão ser basicamente 2 anos com a metade da gravidade terrestre. Uhum. Eles não vão estar em microgravidade, mas eles vão estar só com a metade da gravidade terrestre. Então, isso também vai arrebentar eles lá. Sim. Então, assim, a gente pensa, pô, legal, vamos mandar o cara para lá. Não. Não dá. Não é bem assim. Vamos estudar como é que funciona primeiro. Porque o rover, por mais estrutura que ele tenha, e talvez tenha sido uma dessas ideias da Tesla fazer os Tesla Bots, que é um assunto interessante para entrar aqui também. Opa. Aqueles robozinhos lá que a Tesla prometeu. Mas se forem inteligentes na construção disso, eles poderiam sim fazer sensores que simulem alguns órgãos do corpo humano, para que se tenha um relatório depois do que esses robôs passaram nesses sensores. É claro que nunca vai se comparar um corpo humano, nunca.
Sim, mas claro. que tem uma certa noção do que eles sentiram, do que eles passaram num relatório prévio. Para, tipo assim, depois, quando a gente mandar um ser humano, a gente tem uma ideia, seja ela qual for. Porque hoje eu considero que a gente não tem ideia nenhuma. Se fosse com a mesma mentalidade dos anos 60, a gente já teria mandado alguns macacos e cachorros para lá, né? Hoje em dia, pelo menos, a gente tem a possibilidade de mandar um robô, né? Ao invés de sacrificar um macaco, um cachorro. Inclusive, eles mandavam vários animais, né? Pássaros, todo tipo, né? Aquela época. Bom, era outra mentalidade, né? Alguns ficaram até famosos, né? A cadelinha Laika é a mais famosa. Eu não lembro o nome deles agora, mas eu vi 2 cachorrinhos empalhados lá no museu, Museu da Cosmonáutica, lá em Moscou. Tava lá os cachorrinhos empalhados lá, porque eu acho que os russos mandaram, tipo, sei lá, uma dezena de cachorros. E estavam querendo se livrar da grande população canina, talvez fizeram isso. Da forma muito eficiente, né? É barata também, né? Mas a respeito de Marte, beleza. Eu sempre fico pensando agora, ultimamente, que a gente está voltando cada vez mais o nosso olhar para a Lua de novo, né? A gente está cada vez pensando em voltar para a Lua, já estão pensando de novo em construir uma base na Lua. Essa possibilidade está cada vez mais próxima? Tá mais próxima, né? Quanto mais se avança assim na ideia de querer explorar Marte, levar o homem para Marte, a Lua também se torna um alvo ele muito, né, óbvio, porque é muito mais fácil você pousar na Lua do que pousar em Marte. Tanto que até mesmo a gente já pousou na Lua anteriormente, né? Não foi só uma vez, como muita gente pensa, foram 6, nem 6 missões separadas. Mas os planos agora para a Lua, eles mudaram, eles estão mais ambiciosos, né? Não é só levar e trazer de volta, é levar e procurar uma forma de deixar alguns astronautas lá, construir uma base, ou até mesmo uma estação espacial que fica orbitando a Lua, né? Que qualquer uma das opções é extremamente interessante do ponto de vista, né, científico, né, de exploração e tudo mais. Um hotel não está na conta ainda. Um hotel só depois da primeira estação. Bem, tem que ter uma estação espacial orbitando a Lua, no caso, né? Aí teria que ver a possibilidade de alguém reservar um espaço lá para que, se alguém estiver disposto a pagar, né, poder utilizar desse espaço que tem lá, né? A ISS, por exemplo, já recebeu um turista, uma pessoa que pagou para visitar, né? E a gente teve agora a questão aí com o Jeff Bezos, que pagou para ter uma experiência assim breve, né, de alguns poucos minutos, mas o cara pagou. O programa espacial foi financiado, né, por ele, Blue Origin empresa dele, e tipo, agora a gente vai ter dia 15 de setembro a Inspiration 4, que é uma missão exclusivamente civil, de pessoas que não são astronautas, né, e está sendo feito todo um projeto aí da SpaceX junto com a Netflix, que eles vão lançar essa série agora, que vai sair poucos dias antes. E eu achei muito impressionante, porque a série, ela não vai, eles não vão soltar tudo de uma vez só, né? Parte do que eles vão soltar no final são de coisas que eles vão filmar enquanto os caras estão lá no espaço. Legal. Então, isso vai acontecer pela primeira vez. Eu nunca ouvi falar nada parecido com isso. Então, parte do material que vai ser apresentado na série, né, vai ser de eventos que vão acontecer em breve, né? Mas a série ela já vai começar um pouco antes da missão. Então, tem isso, gostinho, né? Então, a gente está chegando numa época, então, tipo, que você claramente consegue entender que se você tiver dinheiro, você consegue se experimentar de alguma forma. E quanto mais vai passando os anos, mais isso vai ficando mais acessível, né? Mas a questão da Lua, eu acho que a gente poderia esperar um pouco para ver se, né, se a gente consegue realmente ter uma estação lá, construir uma base na superfície da Lua, que seria ultra, né? A gente manda um astronauta de novo para a Lua antes de mandar para Marte? Com certeza. Com certeza. Porque o desafio técnico para a Lua ele é muito menor do que para Marte, né? Marte é um planeta mesmo, então Sim. até mesmo para você conseguir tirar pessoas da superfície de lá, você requer um foguete que, né, que vai ter que decolar da superfície de Marte.
Uhum. Não pode ser qualquer foguetinho, tem que ser um foguete com porte assim, decente, né? E na Lua você não precisa de toda uma mega estrutura de um foguetão e tudo mais, porque a gravidade da Lua é muito menor, né? Então, com uma estrutura um pouco menor, você já consegue colocar uma pessoa ali na superfície, ela fica um tempo ali e depois você consegue tirar ela, assim exatamente como foi feito nas missões Apollo, né? Uhum. Eles decolaram da Lua justamente com o módulo Águia, né? Que fez o pouso e depois decolou. E tem uns vídeos em tudo aí no YouTube, se você quiser conferir, o pessoal quiser conferir. Uhum. E você vê que naquele espetáculo que nem na Terra, né? Na Terra, como é um planeta muito grande, rochoso, muito massivo, né? Você requer uma força muito grande para escapar da gravidade. E na Lua nem tanto, e na Lua nem se compara, muito menos. Então, tipo, você vê que na hora que os astronautas foram decolar da Lua nas missões Apollo, era só os motores, eles ligando por alguns poucos segundos e já desligando, entendeu? Aquele saltozinho já vai embora. Inclusive, nos vídeos, quando eles estão caminhando, eles dão aqueles saltos, né? Eles vão bem alto, né? Demoram para tocar o chão, né? Eu não sei se... Imagina lá, se me passava pela cabeça dele, se eu der um salto muito forte, você... Qual o nível que eu posso pular aqui, velho? Não, mas assim, puxando um pouco do gancho que o Ney falou, né? Eu acho que, com certeza, a gente vai primeiro para a Lua, porque de lá para Marte fica mais fácil. Porque quando a gente gasta o combustível para sair da nossa aqui, é claro que se você pensar na Terra, por exemplo, tem lugares em que você gasta mais combustível, tem lugares que você gasta menos combustível. Então, um exemplo aí que todo mundo fala é a nossa Alcântara aqui, que seria uma redução de combustível, por exemplo, se uma nave da SpaceX saísse daqui, ao invés de sair do centro de lançamento de Alcântara. Uhum. Do centro de lançamento de... Kennedy, Cabo Canaveral. Isso, Cabo Canaveral. Obrigado. E, claro, da Lua, mesmo, tu não vai gastar, sei lá, acho que 10% do que a gente gasta aqui. Uhum. Então, para lá, pensar assim, lá, a ideia do nome Gateway para ficar na Lua e tudo mais, eu acho que é muito mais um encaixe para você sair para Marte do que você permanecer na... Claro que você vai permanecer na Lua, é claro que os estudos são muito bons, etc., mas a gente já viu aqui, a gente vai explorar um pouco mais. Uhum. Mas se montar uma base de lançamento lá, de lá para Marte, o gasto é muito menor. Uhum. Então, eu acho que a pegada da ideia de ir para a Lua com tanta ênfase agora, e não é só uma ideia americana, pelos Estados Unidos ter se colocado como eu vou sozinho, vou montar a Gateway e vou fazer, a Rússia fechou com a China um contrato para conseguir fazer a mesma coisa. Então, a ideia da Rússia e da China é colocar uma estação em órbita. Ela vai ficar, sei lá como, vai ficar 2 estações ali orbitando, uma China-Rússia, uma americana. E no Cada chão uma com ali, as suas armas laser apontadas uma para a outra. E ali a galera trabalhando na ciência de projetar um foguete para sair dali para Marte. Quem vai sair primeiro, a gente não sabe. Mas tem lá essa ideia, né? E aí a gente não sabe mesmo porque os Estados Unidos ele sempre foi aquela propaganda, né, nesse sentido. A SpaceX a gente sabe que vem muito dessa propaganda, a Blue Origin também vem dessa propaganda, mas quando a gente vai, por exemplo, com uma Rússia e com uma China, eles são um pouco mais fechados, né? Então eles geralmente não divulgam muito o que está sendo projetado, apesar da Roscosmos estar mais dedicada ali à publicação de conteúdo, eles estão publicando internamente os conteúdos meio que pockets quinzenais sobre tudo que eles estão fazendo dentro da agência espacial deles. A China também tem lá suas publicações. É claro que eu acho que a gente não vê muito, porque está em russo, porque está em chinês, lá em chinês não, mandarim, né?
Mandarim, é. E aí a informação acaba não sendo traduzida. Eu acho que isso é um grande problema para nós, porque, na verdade, a grande guerra toda é o idioma. Sim. Então, eles vão publicar no conteúdo deles e pronto, porque a divulgação, você tem que correr atrás do que você quer saber. Né? E aí, muita coisa não chega justamente porque não se tem lá um tradutor ou alguma coisa do gênero, mas eles geralmente publicam esse tipo de divulgação científica deles, das estações. E aí a NASA veio com essa ideia lá para 2025, eles não ficaram muito atrás, então eles tinham um projeto de melhorar a Estação Espacial Internacional com alguns módulos em 2024. Na verdade, eles lançaram a Nauka agora, que é um novo espaço de laboratório da ISS, né, da Estação Espacial, que é um espaço bem amplo, mas como se tem a ideia de a estação espacial futuramente virar uma parte comercial, dividir a área russa, aquela coisa toda, eles fecharam com algumas agências e eles vão pretendem lançar em 2025, e aí um número muito igual à NASA, os primeiros módulos de uma estação internacional deles, que é a ROS, né? Que é uma visão já para fazer uma estação fora da Terra. Não quer dizer que a ROS seja fora da Terra, mas eles têm uma noção ali, por exemplo, de fazer uma estação e depois disparar ela, tirar ela da órbita terrestre e levar ela, por exemplo, para uma órbita lunar. Que acho que é um pouco mais complexo do que a NASA pretende, que é mandar direto aqueles módulos para a Lua, mas que pode dar certo. Né? Então, eles têm uma outra visão de como fazer essas mudanças de órbita e tudo mais. Então, aquela ideia do filme Ad Astra, que o Brad Pitt está trabalhando num elevador, aquilo, existe a possibilidade de alguma coisa naquele sentido? Um elevador espacial? Eu desconheço o filme, na verdade. eu ia falar que eu ia deixar esse pro Ícaro, porque sei realmente... Esse filme, eu confesso que foi um filme que a galera falou assim, cara, tu já viu Ad Astra? Não, nem vê. Aí eu falei, que isso? Então, assim, eu acabei não vendo de verdade. Cara, eu cheguei a ver o filme, mas ele, tipo, sumiu da minha cabeça, tá ligado? Não lembro nem o que aconteceu no filme mais. Tão absurdo, tá ligado? Eu lembro que tinha uma coisa com um elevador espacial, mas... Cara, o filme começa com um elevador espacial, o Brad Pitt tá lá com uma roupa de astronauta lá, fazendo algum reparo, alguma coisa lá em cima lá. Aí começa a dar alguma coisa lá, começa a quebrar tudo lá, e ele cai lá, despenca lá, mas ele tá lá, cara, ele tá lá muito alto, assim. Aí, uma das cenas mais legais é dois carros, aqueles carros lunares, assim, e eles estão se deslocando de uma estação espacial lunar, uma estação lunar para uma base de lançamento que ele iria para, acho que é para Marte que ele iria, e eles estão indo com aqueles carros lunares, sabe? E aí no meio disso aí aparecem os piratas da Lua e começa a tirar e dá um tiroteio, é uma loucura. Head Explosion. Não, é uma loucura. Mas aí, bom, a ideia, o que eu queria perguntar era referente a esse elevador, que há muitos anos atrás eu tinha lido alguma coisa sobre essa maluquice aí. Então, isso tem alguma viabilidade técnica? Em quesito viabilidade técnica, né? A gente vai, basicamente, para você ter alguma coisa que fique parada, né, no espaço mirando a Terra, você teria que ter um geoestacionário. Então, o satélite, por exemplo, de televisão e etc., ele fica apontado, ele está sempre parado e girando junto com a Terra. Né? E isso a gente chama de geoestacionário porque ele está estacionado na mesma posição. O problema disso é que abaixo dele e acima da atmosfera, a gente vai ter vários outros microsatélites que geralmente voam em órbita baixa. Certo. Né? Então, para você construir isso, você teria que construir um elevador que ficasse vinculado a um único lugar na Terra, conectado a um geoestacionário, que já é um tamanho muito absurdo. Muito absurdo. E você vai atrapalhar toda e qualquer passagem de outros satélites.
Né? Inclusive a estação espacial. Então, tipo assim, a chance, por exemplo, de você dividir a estação no meio, né? O elevador está aqui, a estação vem lá. Talvez foi isso que aconteceu no filme, que o Brad Pitt tá lá fazendo reparo e de repente começa a voar chave, parafuso, a loucura. Então, assim, E eu acho uma ideia muito bizarra, vamos dizer assim. Agora, eu não sei, não consigo dizer se para uma lunar, se seria ruim, se seria difícil, tão bizarro quanto para a Terra. Tá, peraí, Por causa do um elevador tamanho. para a Lua? Ou um Não, elevador... da Lua para uma estação na Lua. Entendi. Ah, tá. Vamos fazer Porque... um túnel para a Lua. Ícaro Ramos fala que é viável fazer um Nossa túnel para a Senhora, Lua. não, mas uma estação para a Lua. Uma estação que esteja ali, por exemplo, o Gateway lunar para a Lua. E aí, pura e simplesmente, por conta de gravidade, de espaço, de tamanho, então talvez você, nessa mirabolância de criar um elevador, o que eu acho uma ideia muito bizarra, talvez lá exista uma, por mais remota que seja a possibilidade. Entendi. Para a Terra, eu acho que nem existe uma remota possibilidade. Então, assim, a bizarrice para a Terra é muito grande. Mas talvez para uma Lua, e aí eu nem digo talvez para a nossa Lua, mas uma ideia, por exemplo, de uma Lua menor, ou uma microestação em um asteroide para se mexer ali, ficar fazendo laboratório. Talvez. Caramba, uma microestação no asteroide. Caramba. Entendeu? Talvez seja um pouco viável. Mas para a Terra, não. E falando em mirabolância tecnológica e devaneios de loucura do ser humano, isso me lembra eu não sei se vocês sabem, eu não conversei com vocês sobre isso, mas tem um projeto de um arranha-céu que ficaria pendurado no asteroide. Vocês já viram isso? Já. Eu já cheguei a ver uma notícia sobre isso. Assim, são coisas bizarras. Né? São coisas muito, muito bizarras. Na verdade, a ideia inicial dessa empresa, se eu não me engano, era capturar um asteroide. Meu Deus do céu. E fazer um arranha-céu. E aí esse asteroide seria algo geoestacionário para a gente, com um arranha-céu virado para a gente. Pendurado. Quando eu olhei, falei, cara, nível de loucura 5 mil, mais de 8 mil. E aí depois, não, a gente só quer fazer... Eu tô pensando como que é possível um arranha-céu com um asteroide no topo, tipo assim... Como assim asteroide no topo de arranha-céu? Como assim? Não tô entendendo. Então, assim, é a mesma ideia do elevador, sabe? Tipo, da onde saiu isso? Mas, assim, claro, a gente olhando a nível lunar, é claro que eu costumo dizer que toda essa loucura que a gente cria pode gerar alguma ideia real. Né? Então, por exemplo, a gente ir para a Lua já foi a loucura de alguém um dia. Sim. A gente ir para Marte é uma loucura para nós hoje. Eu vou dizer, para mim, pelo menos é. Mas existe a possibilidade. Pô, as luas de Júpiter e de Saturno, então, tu pensa, tá difícil para Marte, irmão. Tu quer ir lá para a Europa, a lua de... Para a Europa? Mas, assim, é uma possibilidade remota, mas ela, com o tempo e a evolução, ela pode existir. Assim como a gente mandar um ser humano futuramente para olhar um asteroide, pode existir. A gente teve aí o Oumuamua que passou numa órbita e ele foi embora. Então, tipo, para onde esse cara foi? Ninguém sabe. A gente está estudando, tentando entender de onde ele veio e para onde ele foi até hoje. Teve até cientista renomado que disse que aquilo era uma nave espacial. Teve. Tão bizarro que o maluco foi. Tipo, mano, da onde saiu isso? Não sei. Para onde vai? Não sei, então bota isso aí na nave espacial. Entendeu? Não, o mais incrível é a notícia na semana. Tipo, o objeto vem de fora do sistema solar, aparece no sistema solar, né?
E o cientista ficou tipo assim, de onde que veio esse negócio, né? Tá aqui, para onde vai, entendeu? Acho que para uma pessoa assim, totalmente leiga de astronomia, o cara deve estar pensando na coisa assim, alienígena, ETs invadindo. Sim, eu me senti no Independence Day, parece que chegou do nada, chegou a nave, agora vamos para cima de um prédio e dizer me leva. É porque quando eu penso, eu também penso nas ilustrações que eles fizeram desse objeto, e ele tem um formato de charuto, né? Uhum. Então, não é aquele formato esférico, tipo geralmente associado a um cometa, né, um asteroide. Então, eu só olho aquilo assim, com certeza é uma nave espacial, um ET alienígena para vir aqui visitar, né? Não resta a menor dúvida. Charuto é alienígena. Dúvida, não é? Não, e é aquilo, justamente a situação cara, assim, para um leigo, por exemplo, para quem não conhece, já é simples você ter essa ideia, ainda mais pela quantidade de filmes, etc., que a gente tem. Mas cientistas renomados disseram isso, sabe? Então, assim, a confirmação fica ainda cada vez mais mirabolante na cabeça de quem é leigo. Tipo, cara, porque o cara ali está falando, irmão. Não sou eu, não. Quem está falando ali é fulano de tal, que, pô, estudou décadas sobre isso. Mas, assim, por quê? Porque existe a possibilidade de você viajar. A ciência, você precisa viajar um pouco às vezes para você colocar às vezes o pé no chão. Então, se você não viajar, você não cria uma coisa nova. Você precisa ter uma ideia. E aí, por exemplo, a ideia de fazer um hotel num asteroide é bizarro. Mas a ideia de você mandar um rover, como a gente mandou, de você mandar uma nave capturar um pedaço daquilo para a gente ver da onde aquilo veio, ou até mesmo mandar uma pessoa para aquilo lá, para que ela reconheça, talvez seja uma ideia interessante. E Marte a gente estava falando de saltos espaciais, né? Ali nesse sentido, não no sentido lá do esqueci, enfim, Star Wars, né? Do Star Wars, o salto. De Star Wars, mas nos sentidos de salto, o que a gente pode galgar aqui, a Lua é um salto para Marte, assim como Marte é um salto para o cinturão de asteroides, que é um salto para uma lua de Júpiter. Então, se a gente for parar para pensar em viagem espacial, a gente pode parar para pensar em, cara, eu não vou sair da Terra para fazer um deslocamento direto para uma lua do tipo Europa. Não, mesmo porque se a gente olhar as naves espaciais que a gente manda, né, as sondas que a gente manda, a sonda ela passa por Marte, ela vai usar a órbita marciana para dar um estilingue, que a gente chama de estilingue, né, aqui dá aquela volta e vai. Isso, porque aí ela vai usar a órbita de Marte para fazer o impulso para ela ir. E isso vai ser feito em todas elas. Então, assim, as naves que ficam ali em Júpiter, Saturno, a própria Voyager, que foi embora do sistema, seguiu lá para fora do sistema solar, elas usam desse estilingue, né? Então, a nossa noção de, cara, eu vou fazer uma base na Lua, eu vou fazer uma base na Lua para ir para Marte. Tá, eu estou em Marte, eu consigo chegar em Marte. Então, eu posso fazer uma base em Marte e sair de Marte com um cinturão de asteroide. Encontrar um asteroide interessante, que esteja dentro de uma órbita legal, para eu ir para ele. Beleza, eu estou aqui nele, e agora? O que a gente faz? Bem, eu posso sair dele e ir para uma lua de Júpiter, uma lua de Saturno. Claro que de Júpiter primeiro, depois você vai ter a mesma ideia para uma lua de Saturno, mas isso é uma chance de pensamento de como fazer uma viagem a longo prazo. Né? Uma viagem a curto prazo daqui para a Lua. Uma viagem a longo prazo, se a gente mira, por exemplo, uma Europa da vida, é salto. Não tem, zero capacidade de ir direto. Certo. Por combustível, por alimentação, por corpo humano, mesmo que seja um robô, pelo tempo que a sonda vai demorar. Então, é muito mais simples se você fizer de pouquinho em pouquinho esse processo. E a parte de viabilização dessas viagens, né, ela acaba encontrando uma motivação também na mineração espacial, né? A gente tem a intenção de encontrar minérios até na Lua e nesses asteroides também, né? Eu acho que
talvez no passado a gente tivesse mais para trazer para a Terra. Então, eu quero achar alguma coisa importante, interessante, que eu use como matéria-prima para alguma coisa. Mas talvez hoje muito mais também para a própria exploração. Exemplo, a atmosfera de Marte é rica em metano. E aí você vai fazer um foguete baseado em oxigênio? Não, você vai fazer um foguete baseado em metano. Justamente porque aqui eu tenho pouco, eu consigo produzir? Consigo. Lá, a quantidade que eu vou conseguir produzir é grande? É. Então, lá eu vou criar uma fábrica. E vai ser... Essa Entendeu? parte vai ser um grande desafio, né? Tu criar uma fábrica de combustíveis em Marte, né? Sim, não. Os desafios são fora do comum. Em todos esses cenários. Tanto a Lua quanto Marte, etc., são fora do comum. São totalmente fora da curva. Mas, a nível de exploração, você tem que pensar que você, uma hora ou outra, vai ter que fazer combustível. Se eu estou em Marte, explodir o tanque, eu vou deixar todo mundo lá? Não, tem que ter um jeito de gerar combustível. Sim. Né? Então, você não pode se basear no terrestre. Até mesmo o Starship ele já está sendo projetado com essas ideias em mente, né? Os materiais que foram utilizados para fazer os componentes do foguete, eles estão pensando de uma forma de como seria se fosse necessário fazer alguma manutenção do foguete lá em Marte ou qualquer outro local, assim, no sistema solar aqui, onde eventualmente o Starship fosse, né? Por exemplo, a decisão, né, do Starship ele ser revestido em metal stainless steel, é o que mesmo? É anticorrosivo, né? Então, seria justamente porque é mais fácil você fazer a manutenção desse tipo de material em qualquer outro local, entendeu? Tipo, se o foguete tivesse em Marte, já tivesse uma base lá, e por algum motivo desse algum problema no foguete, né? Seria mais fácil fazer a manutenção dessa forma. Mas eu sei que o fábricas em Marte, essas coisas, é uma coisa assim realmente muito avançada, né? Um objetivo assim muito absurdo, né? Porque a ideia é que você consiga levar humanos para Marte para que eles, primeiro objetivo, consigam se manter de forma autossustentável lá, né? Porque inicialmente, claramente, você teria que ficar mandando recursos de tempos em tempos e as pessoas que já estão lá teriam que contar com isso. Então é muito importante que elas consigam de alguma forma serem autossustentáveis, né? Consigam plantar seus próprios alimentos e consigam extrair os materiais para construir mais, expandir a sua base, né? Sem falar da estrutura inicial que já tem que ter lá antes dos primeiros humanos irem para lá, né? E já tem que ter um local para onde eles vão ficar, né? E tipo, quem vai construir isso lá, né? É justamente o Tesla Bot aí que Tesla Bot. O Elon Musk tá planejando. Além, eu quero perguntar do Tesla Bot, mas antes eu queria falar do como anda a questão, né? Que uma das estratégias é a terraformação, né? Tem uma questão filosófica aí no meio, né? Porque seria destruir o meio ambiente, vamos dizer assim. Então, isso é um problema muito grande, porque a ideia de terraformar alguma coisa, né, já é uma ideia bizarra. Assim, a gente não tem uma atmosfera suficiente, por exemplo, para a gente em Marte ou na Lua. Eu acredito que seria muito mais simples, na minha concepção, ao invés de você pensar em terraformar algum lugar, criar um laboratório. Sim. Né? Você criar uma estrutura física onde as pessoas tenham que ficar ali dentro. Então, ali a ideia, por exemplo, do Perdido em Marte, a ideia daquele filme lá da base lunar, lá esqueci o nome dele, de comédia. Enfim, tem alguns filmes que eu vou esquecer o nome, gente, porque são muito antigos. O que tinha uma base na Lua, não era o... Tinha o... eu sei que eu estou falando, mas eu esqueci agora. Pois é. Era um filme de comédia, bem antigo, né? Isso, é bem antigo o filme. E aí, talvez a ideia seja realmente fazer um laboratório, que seja uma cidade, entre aspas, né? Mas uma coisa fechada, onde você vai ter ali toda a estrutura que o ser humano precisa para sobreviver, e o lado de fora é o natural daquele lugar, daquele ambiente. Mesmo porque se você terraformar algum lugar, você não está só destruindo
o espaço que poderia ou não ser de alguém, já que a gente desconhece se é ou não. E aí eu falo em forma geral de vida, por exemplo, vida microbiana, tá? Nada de homenzinhos verdes, mas vida microbiana. Então, seria extremamente péssimo para um astrobiólogo descobrir que o cara destruiu as formas de vida. Imagina, tu vai lá e formou um lugar. Aí você está lá dando um rolê e descobre um fóssil. Certo. Que merda que esse cara fez. Então, assim, eu acho que a ideia inicial deveria ser um laboratório, não terraformar um lugar, mas um laboratório. E é o mesmo princípio que a gente não terraforma a Antártida, a gente tem só laboratórios lá. Exatamente. E aí, o outro sentido é como você vai fazer isso. E aí, não, vamos jogar um monte de bomba atômica, vamos jogar um monte de bomba de Essa é a melhor ideia, cara. Entendeu? E, tipo, dane-se, explode tudo. Tá, velho, o que tu arrumou com isso? Porque, assim, a gente não tem isso controlado em lugar nenhum. Então, vai fazer lá e dane-se, né? Mas é claro que o Elon Musk falou, né? Existe tem um método rápido e tem um método devagar. Né? Ele leu o livro Rápido e Devagar. Tinha que juntar o Elon Musk com a família Bush. Aí eles metralhavam, explodiu tudo aquilo lá. Isso é fantástico. Mas eu acho que isso também vai muito da ideia de propaganda. Uhum. Tá. Entendo. Só para claro gerar buzz. Né? Isso, eu acho que não vai muito da ideia do... Cara, vamos fazer isso rápido e acabou. Então, vamos embora. Mas talvez ele não tenha a idealização de realmente jogar um monte de bomba atômica naquilo ali. Mas seria mais fácil se fosse desse jeito. Eu já estou imaginando o Elon Musk lá no mercado negro de bombas atômicas do leste europeu ou dos países, comprando várias e lançando lá. Acordei hoje, estou agoniado. Ele tem esse histórico, porque tem um livro dele que é na verdade não é dele, né? É de um... Eu acho que eu não tenho ele aqui, ele está em outro lugar, mas é um livro que se conta sobre a vida dele, é uma biografia meio autorizada. Opa, essas que são boas. Porque ele não disse diretamente que ele autorizou a biografia, mas ele deixava a pessoa ir na Tesla e na SpaceX e fazer entrevistas com ele. Então ficou uma coisa assim, tipo, eu não vou assinar um papel, mas tu pode ficar aqui do meu lado e mete bala aí. E aí ele conta que foi um próprio conto dele, de que quando ele quis ter essa ideia mirabolante lá de montar a SpaceX, ele foi para a Rússia atrás de foguete. Né? Então, vou comprar um pronto. Ele já tem quanto é que está uma cápsula Soyuz? Ele já tem esse histórico de não ir no mercado negro, né, propriamente dito, mas ir no lugar onde você compra. Entendeu? Talvez não para comprar, que nem ele foi lá, mas para pegar como é que faz. Porque ele não comprou, mas lá ele tinha noção de como fazia e de quem contratar. Ele foi buscar o que um conhecido do mercado, né? Foi no Robalto dos foguetes, ele foi. Bom, mas o que diverge mais das filosofias de Elon Musk, do Jeff Bezos, do Richard Branson, dos grandes players aí hoje da exploração espacial? Eu acho que a nível de explorar, claro, tanto o Branson quanto o Bezos, eles estão mais focados numa viagem mais planetária nível Terra, né? E não tanto com foco. Claro que o Bezos quer pegar ali a parte da exploração lunar, é importante, né? Principalmente para gerar recurso, mas eu acho que muito mais para se ter o recurso de um valor para construir as naves para fazer a exploração espacial, para fazer a exploração planetária, que basicamente é aquele assunto inicial da aviação. Então, vamos diminuir um pouco a quantidade de avião, vamos botar mais foguete, uma viagem mais cara no início, talvez uma viagem um pouco mais barata daqui a décadas, mas
da onde eles pretendem, eu acho que, tirar mais recursos. Né? Mesmo porque a Virgin já tem um histórico de aviação. Né? Então, a Virgin ela tem o braço de aviação dela, então eu acho que a ideia de turismo espacial e de futuramente se tornar de turismo para simplesmente uma viagem, basicamente uma viagem do lugar X para o lugar Y, eu acho que é muito maior. O Elon Musk ele já tem ele já desde novo ele já tem essa noção e essa vontade de ir para Marte, né? Talvez isso faça com que ele tenha essa concepção grande de projetar e criar e construir o máximo que der para isso. Eu sinto também um pouco da visão do Von Braun nele. Eu não sei se ele teve uma inspiração do Von Braun, mas o Wernher von Braun ele tinha essa concepção de voar para fora, para Marte, e a concepção de Von Braun voar para Marte gerou tanto um livro que se chama The Mars Project, né, que o projeto Marte. The Mars Project. E por mais bizarro que pareça, eu vou soltar um spoiler aqui, mas o nome da pessoa que domina Marte na época, na escrita dele, é Elon. Então, se vocês lerem o livro, vocês vão ver que o nome do governador de Marte é Elon. Por mais bizarro que pareça. Então, eu não sei se teve ali, partindo do Elon, uma leitura de alguma coisa do tipo, ou um conhecimento da vontade de Von Braun, que influenciou um pouco essa visão que ele tem, não sei, né? Mas desde a época da Alemanha, Von Braun já tinha essa noção escrita e descritiva de construir algo que fosse levar o ser humano para Marte, por exemplo. Cara, o Von Braun, na época que ele estava projetando os V2, ele já estava pensando em Marte? Ele já tinha essa visão de voos para... Entendeu? Então, assim, claro que, por exemplo, existem pequenos documentários que dizem que Von Braun, quando construiu o Saturno V, como coordenador da missão Saturno V, ele não tinha vontade de Lua. Lua, para ele, era o que os Estados Unidos queriam. Ele se colocou ali, beleza, a gente vai montar. Mas a concepção de Saturno V para Von Braun era Marte. Cara! Ele construiu aquilo na cabeça dele como, cara, isso aqui é o próximo passo para uma... Pô, eu saí do V2. E daquele V2zinho ali, que era feito para destruir uma parada em outro lugar. Eu montei um Saturno V, daquele tamanho, que mandava o ser humano para a Lua, a concepção do cara era maior para aquilo. Né? Então, ele tinha ali uma noção, uma vontade já tinha essa noção, essa vontade de explorar Marte. Claro que muita coisa deu errado, né? Não a nível geral, mas a nível até político mesmo, para a saída de Von Braun e etc. Porque o cara, teoricamente, era um nazista comandando uma agência americana, então isso já... Teoricamente não, né? Ele era um nazista. Exatamente. Tipo, para os caras, para muitas pessoas ali no governo americano, era tipo, caralho, vocês pegaram um nazista e botaram... Dane-se que o cara fez Saturno V, sabe? Tem um nazista fabricando foguete aqui, pô. E se o cara é o Caveira Vermelha da parada? É o Caveira Vermelha. Quer destruir tudo. Não, ele é um nazista e o nome da agência dele é NASA. Olha o nome. Como é parecido com o partido que ele estava antes. Então, assim, eu não sei a que nível político, tem muita história sobre isso, a que nível político isso rendeu, mas tinha-se a noção de Von Braun já ter uma ideia de ir para Marte, e isso fica muito diagnosticado quando você lê um pouco... Eu não li o livro todo do The Mars Project, mas fica muito, muito indicado ali em algumas coisas, só pela noção do cara construir um livro onde ele... julga o que é necessário ou não para a época para se ter uma base em Marte. Então, a gente está falando da época de Saturno V, o cara já projetar tudo isso para ter uma base em Marte. Então... Caramba, cara, que coisa genial, cara. Que massa. Eu não tinha essa informação. Obrigado por estar trazendo isso, porque eu achei muito fantástico isso. A gente alguém já estava pensando nisso lá na década de 60. Que loucura, cara. Bom, o Wernher von Braun
ter feito parte ali, de ter sido chefe da criação da NASA, ele já é algo bem maluco tu pensar nisso, né? Porque ontem tu tá lutando contra o time dele e agora ele tá controlando o teu milhões e milhões de dólares de recursos do teu país. Cara, é muito bizarro. E ele ia para a TV falar, dar declarações, nós vamos construir esse foguete, não sei o quê, com aquele sotaque alemão carregadíssimo que ele tinha, parecia o Arnold Schwarzenegger lá, to the chopper! E o povo americano olhava e dizia, pô, massa, tem um cara com sotaque alemão, que a gente estava lutando até ontem contra o país dele, e ele vai mandar a gente para a Lua, depois para Marte. Esse eu acho que é um grande problema que pode ter sido um problema muito político da época. Mas, assim, a nível populacional mesmo, do jeito que você está pensando. Tipo, cara, até ontem esse cara fazia um foguete que podia destruir a gente. E hoje tu está colocando o cara como chefe da... Mas, assim, não é uma coisa só dos Estados Unidos, tá? A Rússia também capturou, vamos dizer assim, com bastante aspa. Para quem está só ouvindo, tem aspas aqui na minha mão, né? Mas capturou alguns cientistas alemães para fazer determinados projetos assim que a Alemanha, o regime nazista caiu. Então, se tinha lá na Rússia alguns alemães também que produziam a parte de foguete, a parte de avião, etc. É o espólio de guerra da maior tesouro ali da Alemanha, do regime nazista. O espólio de guerra era a ciência, né, que eles investiram tanto, né, no caso. E aí, eu sei que a Operação Paperclip foram o quê? Mais de 2.000 cientistas, né? Ou mais até. Eu não lembro. É um número absurdo, assim. Eu sei que o Werner von Braun foi nessa leva. E a Rússia, não sei dizer quantos foram, mas era bastante gente também. Mas a gente está chegando nos finalmente aqui, nosso tempo aqui já excedeu, na verdade. Gostaria de agradecer a vocês. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de fazer, alguma colocação? Mais alguma colocação? Acho que só acompanhar aí as próximas missões, que tem coisa interessante para acontecer esse ano ainda. Tem os voos de teste da Starship. Pode ter mais 1 ou 2 testes ainda esse ano e com certeza qualquer um deles vão ser bem impressionantes. Tem o Inspiration 4, que vai ser um evento bastante interessante, que a série vai lançar um pouco antes do dia da missão e vai continuar depois. E também tem os experimentos aí da NASA em Marte, atualmente, com o rover que eles estão operando lá, e mais o mini helicóptero, né, o Ingenuity. E tem também o James Webb, né, que ainda está planejado para esse ano. E vamos torcer para que não seja, né, adiado aí, mas para que não seja adiado novamente, que acontecesse esse ano aí de fato. E acho que é isso aí. Falasse do mini helicóptero Ingenuity, da outra vez a gente traduziu errado, chamou de ingenuidade, é engenhosidade, né? A tradução correta. Ícaro, alguma colocação? Eu acho que realmente a gente continuar acompanhando tudo que tem. Eu acho que é muito importante, assim, de 3 meses se explode muita coisa, então se explode construção, então foi muita construção em 3 meses, assim, que a gente nem imaginava que ia sair. A própria Starship foi fazendo um teste em cima do outro e a gente, tipo, caraca, como é que esses caras estão conseguindo fazer isso tão rápido? Virgin e Blue Origin também com voos, assim, excepcionais, apesar daquele foguete, como você disse inicialmente, ser muito estranho. Então, aquele formato é muito estranho. Tá vendendo bem a miniatura dele na internet, tá? Já. Mas consegue cumprir com o prometido. Sim. Né? E, claro, as viagens futuras aí cada vez mais tendendo ao turismo. Engraçado, a gente não citou, mas essa viagem da Blue Origin, ela teve a pessoa mais nova voando para o espaço, a pessoa mais velha voando para o espaço. É uma senhora, né? A senhora que já tinha treinamento de astronauta, né? A mais velha. Isso. Então, você tinha ali meio que 2 recordes sendo batidos além da viagem, do turismo.
Então, ele prezou por tentar fazer alguns recordes além disso. O James Webb é o cara assim, que eu acho que está mais aguardado, pelo menos pela comunidade astronômica, né? Então, mesmo porque o Brasil, por exemplo, arrumou não, né? Conseguiu aí, com as políticas públicas de incentivo do Observatório Nacional em si, alguns tempos e algumas horas do telescópio. Então, para o Observatório Nacional, isso é assim, muito, muito bom. E são pesquisadores que estão sendo selecionados para esse tipo de pesquisa, né? Então, que já tem um certo conhecimento do que vai ser usado. Existem treinamentos sendo feitos já para o Brasil para se usar o telescópio, então a gente está muito ansioso, pelo menos, o Brasil, pelo menos, também está muito ansioso na comunidade astronômica para que isso seja lançado, para que isso dê certo, para que esteja lá aberto, bonito, porque desdobrar aquilo no espaço vai ser um feito também incrível, porque aquilo está igual um origami, e quando desdobrar vai ser assim... É um barco à vela, né? Parece um barco à vela, é muito, muito legal. Parece. E assim, vai ser... É uma estrutura muito, muito top quando for vista montada. Então, E aquilo, para quem gosta, eu sempre incentivo, por exemplo, acompanhar alguns aplicativos de celular. Tem o Stellarium, por exemplo. A maioria desses aplicativos, hoje em dia, eles estão dando notificações de missões, o que acontece, chuvas de meteoro para a galera ficar de olho, que é legal ver. Geralmente acontece de madrugada. O nosso céu, pelo menos no Rio de Janeiro, é do tipo, vai ter chuva de meteoro hoje, eu vou chover. Porque eu não quero que você veja. Brincadeiras à parte, mas uma hora ou outra você consegue ver. E a estação espacial, que assim, às vezes a gente consegue ver uma coisa que a galera fala, pô, mas duvido que aquilo esteja lá em cima e tudo mais. Cara, não é só ao vivo do YouTube que você consegue ver. Se você pegar lá um binóculo, uma câmera fotográfica, olho nu, dependendo da passagem, você vai ver lá o ISS passando por cima da sua cabeça, que são coisas assim. Eu já vi a ISS passando, ela é fantástica. Muito bonita de se ver. Então, eu sempre aconselho a galera ficar, acompanhar assim, essas notícias e esses aplicativos e acompanhar de ver. Assim, não é sempre que a pessoa tem uma oportunidade, mas é bom a pessoa, se tem uma oportunidade, tá ali às vezes jogando um pouquinho, foi notificada, pausa o jogo, vai ali ver se a ISS está passando, se não está chovendo. Né? E volta, e aí eu acredito também que a gente tenha muita notícia futuramente aí do próprio Brasil durante essa próxima quinzena, porque a gente tem a Sociedade Astronômica Brasileira fazendo aí a sua reunião anual, então também deve sair algumas coisas de lá. Então, beleza. Então, eu queria agradecer ao Ney, ao Ícaro, participando aqui, pessoal da Rocket Science Brasil, né? A gente sempre tem que citar. E, né, todo esse conhecimento aí que a gente conseguiu, né, divulgar aí, que o nosso papel aqui é a divulgação da ciência, né? Então, esse foi o podcast 57 minutos, que teve mais de 57 minutos, como sempre. Então, agradecer aí a presença de vocês, do Ícaro, do Ney, que estiveram aqui, né, divulgando aí a ciência, divulgando a exploração espacial, a nova corrida espacial. E pode começar pelo Ney também. A gente sempre cita aí um livro, um filme, alguma coisa, algum link, algum canal que você possa estar passando aí para o pessoal de casa tá acompanhando e aprender mais sobre exploração espacial. Bem, para acompanhar a notícia, eu recomendo o Reddit, o subreddit de espaço e das agências espaciais também. Eu acho que é uma fonte muito interessante para pegar a informação muito rápido, né? Eu geralmente todo dia dou uma olhada para ver o que está rolando e já consigo ficar inteirado dessa forma. Então, quem quiser também já acompanhar um pouco mais de perto, fica aí a dica. E de livro, eu acho que poderia recomendar um do Stephen Hawking, que é Respostas Curtas para as Grandes Perguntas, né? É um livro bastante interessante. Tem ideias que realmente são profundas, filosóficas,
sobre o espaço e ele tenta responder. Eu acho que isso aí complementa muito, sim, para quem quiser, né, ficar inteirado nessa questão de, tipo, até onde a ciência já sabe as coisas, né, se já sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai, né, qual que é o sentido de tudo. Então, acho que é uma indicação interessante. Beleza. Ícaro? E aí, só mais uma, fica a dica aí. Se quiserem economizar com combustível, não lancem de Alcântara, lancem da Lua. Boa. Ícaro? Primeiro eu gostaria de agradecer aí, né? E aí, para a indicação de livros, geralmente eu indico para quem está querendo aprender alguma coisa sobre o assunto, tem Do Átomo ao Buraco Negro e tem um livro chamado Onde Estaremos em 2200. Do Átomo ao Buraco Negro são um livro explicativo e Onde Estaremos em 2200 é um livro sobre exploração espacial. E aí, basicamente, é uma ideia realmente se a gente vai conseguir construir, por exemplo, alguma coisa do futuro ou se a gente vai se destruir. Então, a gente tem que realmente pensar nessas possibilidades. Né? Ambos são livros do Schwarza, que é um divulgador científico brasileiro. E também eu aconselho um livro do Neil deGrasse Tyson chamado Respostas de um Astrofísico. Respostas de Perguntas para um Astrofísico, que é um livro onde ele pegou durante, acho que 30 anos, todos os e-mails que ele recebeu e que ele chegou a responder sobre a área de astronomia, astrofísica, etc. E aí ele resolveu separar algumas desses perguntas e respostas que ele respondeu e publicar num livro. E aí o interessante é que ele faz um grande apoio e incentivo ao brasileiro a buscar ciência. Legal. Então, ele tem no livro dele, basicamente para o Brasil, na tradução, né, para o Brasil, ele entregou uma carta que ele fez, que inclusive tem no YouTube, se vocês quiserem ver a fala dele sobre essa carta, que faz referência a essa publicação que tem no livro, que é um incentivo ao brasileiro procurar mais ciência e tecnologia. Legal. E é super importante. Legal ver isso do Neil deGrasse Tyson, que, pô, é uma figura, né? Além de uma figura, ele é muito... Pô, a didática dele, a dinâmica dele explicando as coisas é muito inclusiva, né? Muito fácil de entender quando ele explica. E é isso, agradecer de novo ao Ícaro, ao Ney, por estar aí participando e estar, né, trazendo a divulgação aí do conhecimento aeroespacial no podcast aqui. Em breve, talvez a gente volta a conversar, já que esse assunto da exploração espacial muda de semana para semana. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um programa semanal. As news espaciais, as novas da corrida espacial. Não acho uma má ideia, né, Ney? Pois é. Vai ter que converter o podcast só para espaço, porque vai ficar desatualizado. Vai ficar. Mas é isso aí, então, agradecimento a todos que ouviram até agora, um forte abraço e até a próxima. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.